você foi chamado para uma entrevista de emprego e tá com aquele frio na barriga querendo mandar super bem para conseguir um emprego legal? Se essa é a sua situação, esse vídeo é para você. Vou mostrar o passo a passo de como você se prepara para mandar muito bem numa entrevista, ganhar confiança e impressionar o recrutador. Bora lá? Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Rita, faço consultoria de carreira, principalmente para profissionais da área de tecnologia. Então, ajudo as pessoas aí a conseguirem trabalho, conseguirem promoções, conseguirem trocar de carreira, enfim, serem mais felizes e ganhar dinheiro. Para quem me acompanha, deve ter percebido que eu sumi bastante, faz um ano, ai que vergonha, que eu não apareço aqui no YouTube, mas eu resolvi voltar com tudo, trazendo esse conteúdo que é um dos que mais as pessoas me pedem, são as perguntas que eu mais recebo como eu posso ir bem numa entrevista? E a chave para você ir bem numa entrevista é a preparação. A entrevista de emprego ela é uma etapa muito importante do processo seletivo. Eu nunca vi um processo seletivo sem ter pelo menos uma entrevista. Em alguns processos você vai ter entrevista com RH, entrevista com gestor, entrevista com algum possível parceiro na empresa. Então podem acontecer várias entrevistas. Mas no geral, o grande segredo para você ir bem no processo seletivo, especificamente nessa parte de entrevista, é você se preparar. Eu costumo falar que a autoconfiança é sexy. Então, quanto mais você se prepara, mais confiante você fica e mais chance você tem de performar bem quando você estiver ali na frente do recrutador. Eu queria começar falando que ficar nervoso numa entrevista é super normal. Tem gente que considera isso um grande problema, mas o recrutador, o entrevistador, ele já espera que a pessoa esteja um pouco nervosa. Isso é muito comum, quando a gente quer muito alguma coisa ou a gente está há muito tempo procurando um trabalho, a gente fica um pouco nervoso mesmo na hora, não tem problema. E você pode até informar para o recrutador, estou um pouco nervoso, se eu me confundir, por favor, me perdoe, sabe? A segunda coisa que eu queria falar sobre o processo de entrevista é que é importante a gente enxergar a entrevista como uma via de mão dupla. Então, assim como você tá lá para se apresentar para a empresa, mostrar quem você é, por que você é a pessoa relevante para aquela vaga, a pessoa certa para aquela vaga, a empresa também tá ali para que você conheça ela, entenda melhor a função, como a empresa funciona, quais são os valores, como é a cultura da empresa. Então, entrevista, processo seletivo é uma via de mão dupla. Não se coloque numa posição inferior apenas porque você está buscando um emprego. A empresa está buscando um candidato e é uma posição de igualdade que vocês têm que ter no momento da entrevista e isso com certeza vai te dar mais autoconfiança para continuar. Diante disso, vamos para o primeiro passo para você se preparar e ir bem numa entrevista de emprego. O primeiro passo é você fazer uma pesquisa. A pesquisa vai englobar duas coisas. A primeira é uma pesquisa sobre a empresa e a segunda é uma pesquisa sobre quem vai te entrevistar. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês para vocês olharem aqui como eu faço uma pesquisa. Então vamos primeiro para a parte da gente pesquisar mais sobre a empresa, tá bom? Aqui tem uma vaga real que tem aqui no vagas.com. Vamos imaginar que eu me candidatei para essa vaga e eu fui chamado para uma entrevista para essa vaga e eu estou fazendo esse processo de preparação. E como eu falei, o primeiro passo é a pesquisa. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada no site da empresa. Então se eu entrar aqui, vocês viram a vaga, o nome da empresa, a Capgemini. Aqui eu venho aqui no Google, eu vou entrar no site da empresa. E o que você vai fazer no site da empresa? Que tipo de pesquisa? Muito importante que você faça uma pesquisa, não precisa ser super aprofundada, principalmente quando a empresa é tão grande como essa aqui. Mas é interessante você entender pelo menos o que a empresa faz, que tipo de produto ela tem, quem são os clientes dessa empresa, para você chegar minimamente preparado. Não tem nada pior, gente, do que entrevistar uma pessoa e ela fala assim, mas vocês fazem o quê? Sabe? Tem um mundo de informação hoje na internet, não é difícil descobrir pelo menos o básico. Você chegar numa entrevista e não saber pelo menos o que a empresa faz, mostra muito desinteresse. E uma pessoa desinteressada é muito difícil de ser aprovada num processo seletivo, porque ela não vai dar tanta bola para poder mandar bem, não vai se preparar e não vai se destacar no processo seletivo porque ela não tá afim. E aí eu já dou uma dica extra aqui. Se você não tá afim de trabalhar em determinada empresa ou em determinado cargo, nem se candidata, porque você vai acabar sendo eliminado em alguma etapa do processo seletivo por conta disso, vai perder seu tempo e o tempo do recrutador. Voltando aqui, no site da empresa, então é interessante que vocês deem uma olhada no que a empresa faz, quem eles são, aqui você vai ver propósito, responsabilidade corporativa, etc. Muito importante vocês verem essa etapa, não precisa gastar horas para fazer isso, uns 20, 30 minutos de pesquisa sobre a empresa tá mais do que bom para você já ir super preparado para um processo seletivo, tá bom? A segunda coisa que você vai olhar sobre a empresa é o Glassdoor. Para quem não conhece, o Glassdoor ele é um site onde as pessoas podem avaliar as empresas que elas trabalharam ou trabalham.
Então, ele geralmente é bem honesto no que ele mostra, né? E aqui você vai ter uma página da empresa para ver dados gerais, então você já começa a ter algumas informações aqui sobre quantidade de funcionários, quando foi fundada, um pouquinho da história. E passeando aqui no Glassdoor, eu vou pedir para vocês, na fase de pesquisa, olharem algumas coisas. A primeira, é legal vocês olharem essa parte de salários. Eu já estou com uma aba aberta aqui. E por que é interessante olhar salários? Eu estou me candidatando para uma vaga aqui de programador Python pleno, tá? Aqui, pleno. Eu já vou ter noção aqui de quanto mais ou menos eles pagam. Isso é legal para eu alinhar a minha expectativa salarial, que é uma pergunta que vão fazer durante a entrevista. E também para você saber, será que vale a pena eu participar do processo? Infelizmente, a maioria das empresas não divulgam salário na primeira entrevista ou antes da primeira entrevista. É importante que você, por conta própria, ali comece a pesquisar. Se você vê, por exemplo, que o salário está muito baixo para aquilo que você quer, né? Você pode muito bem ligar para a empresa, ligar para o recrutador e perguntar, olha, minha expectativa salarial é tal. Essa vaga tá dentro dessa faixa? Porque senão, para mim, não faz sentido participar desse processo seletivo. Então, você tem todo o direito de fazer isso e é super recomendado. Mais uma vez, para alinhar a expectativa de salário. Vai que você quer ganhar, por exemplo, eu quero ganhar 5 mil, mas você vê aqui, ó, que, por exemplo, eles pagam para pleno, analista de sistemas, que é a mesma coisa que desenvolvedor, né? Em algumas empresas, varia muito cargo, título de cargo, mas eles estão pagando 6.349. Então, já é acima da sua expectativa salarial. Você pode dar um up aí na sua expectativa, ou, dependendo, também dar uma alinhada mais para baixo quando você vê que a empresa não paga tudo aquilo, mas é uma empresa que você gostaria de trabalhar e acredita que faz sentido para sua carreira, não só pela parte financeira. Outra coisa interessante aqui do Glassdoor é que você consegue ver um pouco das fotos da empresa, né? Essa empresa especificamente, ela é uma empresa global, então você vai ver fotos do escritório do mundo inteiro, mas eu gosto muito de olhar fotos da empresa para você ver um pouco como é a cultura deles, né? Então, quando a gente olha aqui brevemente, a gente já consegue ver, parece ser uma empresa mais informal, né? Ó, tem time de futebol, as pessoas não se vestem super formais, tá aqui todo mundo mais à vontade. Você começa a entender um pouquinho melhor de como essa empresa é na prática e também ver, né, as pessoas de outros lugares, ver essa questão de diversidade, começar a sentir se isso for um tema, por exemplo, relevante para você. Então, dê uma olhada nas fotos, é muito legal até para gerar mais curiosidade e vontade de você ir na entrevista. Outra coisa que é muito legal você olhar é essa parte de benefícios. Aqui, os funcionários também informam, né, que tipo de benefício a empresa dá. Isso também vai fazer parte da sua expectativa salarial. O salário não é só aquilo que você ganha por mês, inclui todo o pacote de benefícios, né? A sua remuneração total tá inclusa também a questão dos benefícios. E aqui você pode dar uma olhada no que eles oferecem para ficar assim, eu quero essa empresa, olha que legal esses benefícios. E aí você vai com muito sangue nos olhos para poder conseguir essa vaga e vai arrasar na entrevista, eu tenho certeza. A outra parte legal de você olhar no Glassdoor é essa parte de entrevistas. Então aqui na página inicial tem a parte de entrevistas. Quando você entra nessa parte, você consegue ver comentários de quem participou do processo seletivo e extrair vários insights legais para poder se preparar ainda melhor para aquela etapa de entrevista. Quando você vem aqui nas avaliações, vamos pegar como exemplo essa pessoa aqui que foi entrevistada para analista de sistema sênior. Aquela vaga aqui, por exemplo, eu me candidatei, né, simulando, é pleno, mas vamos imaginar essa vaga aqui para sênior, o que aconteceu? A pessoa falou que se candidatou online, o processo levou uma semana, super rápido, isso é muito legal. Foi entrevistado pela Capgemini em Salvador, Bahia, em junho de 2020. Ele foi entrevistado, aparentemente, pessoalmente, mesmo estando em pandemia, e ele informa isso. Ele diz que aqui, no geral, ele avaliou a entrevista como fácil, e aqui ele fez uns comentários. A entrevista foi bem tranquila, inicialmente foi uma conversa com uma profissional do RH e, posteriormente, um gestor da área. Foi perguntado sobre a minha experiência prévia e o gestor falou sobre o projeto. Após poucos dias recebi o retorno de que havia sido aprovado. E aqui ele coloca algumas perguntas, né? Uma das perguntas que fizeram para ele é se ele possuía experiência com arquitetura em microserviços. E aí, navegando por essa parte, você vai encontrar muitas entrevistas. Então, é muito legal vocês darem uma olhada nessa parte específica do Glassdoor. Se você não tiver muito tempo para fazer a pesquisa, fique com duas coisas. Dá uma olhada no site da empresa e dá uma olhada nessa parte especificamente de entrevistas, tá bom? Caso você tenha mais tempo para se preparar ou esteja muito ao fim da vaga, também dê uma olhada no LinkedIn da empresa, que isso vai levar a gente para a próxima parte de pesquisa, que está dentro dessa etapa 1, que é de conhecer mais sobre o negócio da empresa para se preparar para a entrevista. Você fez a pesquisa sobre a empresa, você olhou o site, o Glassdoor, o LinkedIn, tudo que você conseguiu ver. É interessante também você dar uma pesquisada sobre o recrutador. Geralmente, eles mandam um convite, né, para você por e-mail, com o nome das pessoas que vão participar da entrevista. É legal vocês darem uma fuçada no perfil dessas pessoas no LinkedIn para saber qual é o cargo, qual é a área e você conseguir responder as perguntas de forma mais adequada, direcionada para cada um. Não são todas as entrevistas que as pessoas se apresentam, então é legal você já dar essa pesquisa
pesquisada antes para ir mais preparado, né? Ficar mais confiante ali na frente dos entrevistadores. Não precisa ficar fuçando rede social pessoal, o LinkedIn já é suficiente. Geralmente as pessoas comentam, curtem, postam coisas que são muito a ver ali com elas, e a partir dali você já começa a extrair muitas informações legais para gerar uma conexão ali com o recrutador. Vai que você descobre que ele estudou na mesma faculdade que você, ou que também tem filhos, ou que viajou para tal lugar recentemente, que fez um curso fora do Brasil, etc. Pode encontrar pontos em comum que pode valer a pena mencionar na entrevista, tá bom? Entrevista de emprego é o mapeamento de competência e histórias. O que é isso, Rita? O mapeamento de competência é você dar uma olhada naquela vaga que você se candidatou e ver quais competências você realmente tem, e você criar histórias, criar não é inventar, tá? Mapear histórias da sua vida para reforçar que você tem aquelas competências. Quando a gente olha aquela vaga fictícia, né, de programador Python, que eu me candidatei e fui chamada para entrevista, a gente vê que eles pedem assim, experiência como desenvolvedor Python, com atuação em projetos de automação, aí tem várias coisas técnicas e fala ter atuado em times ágeis, multifuncionais, inglês intermediário. Vamos focar aqui em alguns requisitos, que nada mais são do que competências que a pessoa precisa ter. Então, a primeira coisa que eles pedem é, obviamente, saber desenvolver em Python, já que a vaga é para programador Python. E você vai contar de algum projeto que você fez em Python. Então, quais projetos você fez em Python que vale a pena, talvez, serem mencionados na entrevista para você mostrar o conhecimento que você tem dessa linguagem. Mapeie projetos, mapeie as histórias desse projeto para você contar. Aí, nesse exemplo aqui de times ágeis, né, eles querem pessoas que já tenham trabalhado. Qual foi o time ágil que você trabalhou? É o que você está trabalhando agora? Foi o último? Foi o anterior? Como foi a experiência de trabalhar num time ágil? Você gostou? Você não gostou? Você se deu bem? Você não se deu bem? Obviamente, né? Eu espero que você tenha se dado bem, porque senão não vai fazer sentido. Mas tenha histórias para contar. Algumas vagas colocam muito assim, como requisitos, né, ou competências desejadas, a parte de soft skills, que são as competências, né, as habilidades mais comportamentais. Aqui não tem muito, né? Não tem muito foco nisso. Mas vamos imaginar que tem aqui que eles querem uma pessoa que trabalha bem em equipe e que tenha capacidade de gestão de pessoas, né? Liderança. Que histórias da sua vida que reforçam que você tem essa competência? Você precisa mapear essas histórias, porque o recrutador ele não quer saber se você tem a competência ou não. Ele quer que você prove, e você prova como? Contando histórias, tá bom? É muito chato quando o candidato é muito monossilábico, né? Então evite, por exemplo, responder como sim ou não. Ah, você se considera uma pessoa líder? Sim. Não. Explique, tá? Isso é muito importante. Você explica através de histórias. Uma dica extra aqui nessa parte de contar histórias é você usar aquele método CAR. Eu já falei em algum vídeo meu aqui do canal. O método CAR é uma forma de você responder perguntas de entrevista de emprego. E ele engloba 3 elementos. O primeiro é o contexto, o segundo é a ação, o terceiro são os resultados. Então você pode contar uma história sempre contando o contexto, né? Como aquela história se desenvolveu, onde, com quem estava envolvido, a ação que você tomou, que vai mostrar que você tem aquela competência, e o resultado, o que deu depois que você tomou aquela ação. Então, deem respostas completas, se possível utilizando esse método, que com certeza vai ficar mais claro na cabeça do recrutador o que aconteceu ali, e se ele tiver mais dúvidas, ele pode aprofundar num ponto ou outro, mas não dê respostas vazias, isso é muito importante, tá? E essa é a segunda etapa de como você pode mandar bem numa entrevista, fazer esse mapeamento de competência e histórias, tá bom? Uma coisa importante de reforçar aqui é que nem sempre a história que você vai contar vai ser relacionada ao profissional. Eu sei que tem muita gente que não tem experiência profissional ou não teve especificamente aquela competência exigida no ambiente profissional, mas teve em outro ambiente. Às vezes foi voluntário em algum projeto, numa igreja, num grupo escoteiro, enfim. A gente acaba manifestando as nossas características e as nossas competências em diversos ambientes, não só no de trabalho. E geralmente a gente repete esses comportamentos. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa que na sua comunidade, ali na sua igreja, por exemplo, você sempre está ajudando, você se voluntaria, você, quando vê alguém chateado, você vai lá conversar, é muito provável que no ambiente de trabalho você seja assim também, né? A gente acaba sendo meio parecido. Então, se você não tem uma história profissional para contar, não pense que é porque você não tem uma história profissional que você não tem histórias para contar. Você já tem uma vida aí inteira vivida, então mapeie essas histórias interessantes que mostrem competências que aquela
vaga específica tá pedindo e vá preparado para não dar branco, né, na hora. E aí você ficar, não sei, não lembro. Então se prepara antes. Por isso que a preparação é uma parte muito importante para você mandar bem e ser aprovado no processo seletivo. O terceiro passo que eu gosto de falar para as pessoas fazerem quando elas estão se preparando para uma entrevista, para essa etapa do processo seletivo, eu chamo de roupa e logística, tudo em um só. Mesmo as entrevistas virtuais, né, que a maioria das entrevistas hoje elas estão acontecendo de forma virtual, é muito importante que você pense nessa questão de roupa e logística, né? Ah, Rita, como assim logística, entrevista online? A logística do ambiente onde você vai estar, se a velocidade da internet é boa, você garantir que tua mãe não vai bater na porta e gritando assim, Rita, a roupa tá no varal, o gato caiu da janela. Não deixe isso acontecer. Então, quando eu falo de logística, né, vamos falar aqui do ambiente online, pense, onde você vai fazer essa entrevista? O sinal de internet é bom? É silencioso? Você avisou as pessoas na sua casa que você vai estar fazendo uma entrevista que não é para ser interrompido nesse momento? Pense todo esse contexto, no ambiente, na luz, no áudio, para não dar problema na hora da entrevista. Se possível, teste antes o aplicativo que vai usar para fazer a entrevista, testa o áudio para ver se estão te escutando bem. E aí você vai mais preparado com menos chances de dar erro, né? É muito chato chegar numa entrevista e dar um problema, e aí você já começa a ficar mais nervoso, porque aquilo é um imprevisto. Então, mapeie esses imprevistos que podem acontecer, já corrija a rota para ter menos chances de você ali desviar do caminho na hora da entrevista. Com relação à roupa, tanto para o presencial quanto para o online, é importante que você fique ajeitadinho, né? Não é para fazer entrevista de pijama. A minha recomendação com relação à roupa é, primeiro, se sentir confortável. Então é muito importante que a gente se sinta confortável dentro da nossa roupa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto muito de roupa muito social. Eu não gosto. É uma característica minha, assim. Eu acho que vocês nunca vão me ver num terninho na minha vida, assim, com salto 15, agulha. Não vão, porque não combina com o meu estilo, não é meu jeito de ser. E aí, quando eu falo conforto, também engloba isso. Não é legal você colocar uma roupa que você não se sente bem nela só pra fazer uma entrevista, né? Você parece estar se fantasiando de outra pessoa. Então, minha dica principal pra roupa é se sinta confortável. A segunda é tenha bom senso e pense na questão do jeitinho de ser da empresa, né? Tem empresa que tem código de vestimenta. Tem empresa que não. Ah, você pode usar o que quiser. Mas esse usar o que quiser não significa, né, que você vai pelado pro escritório de biquíni, ou de maiô, ou de short e calção, né? Não é isso. Dá uma olhada em como as pessoas se vestem. Lembra que a gente olhou as fotos lá no Glassdoor? Você deu uma pesquisada no LinkedIn, né? De quem vai te entrevistar? Dá uma olhada como essas pessoas se vestem. Vai vestido mais ou menos adequado, do seu jeitinho de ser, mas mais ou menos adequado pra ornar com o ambiente, né? Combinar. Seria muito estranho, por exemplo, você ir numa entrevista numa startup super descolada, que as pessoas vão de jeans, camiseta, tênis, e aí você chega lá de terno e gravata. Parece que destoa, assim, tipo, quem é essa pessoa, né? Parece que você não faz parte daquele ambiente. E aí você talvez assim, se sentir meio excluído. Então, até para uma questão de inclusão, você se sentir mais confortável com as pessoas que estão na sua frente, é legal você se vestir de acordo. O contrário também acontece. Imagina que você é como eu, assim, eu gosto de me vestir de camiseta, jeans e tênis, e aí eu vou numa entrevista super tradicional, a pessoa que vai me entrevistar tá de terno, gravata, terninho, salto, super maquiada, e eu tô, assim, desse jeito. Não vai combinar, talvez isso até já baixe a minha autoestima e não ajude muito ali na hora de eu mandar bem nas respostas. Então, pense bem na roupa que você vai vestir, pense com carinho. Mulheres, homens, não precisa colocar maquiagem forte, nada muito agressivo, porque o foco é no que você está falando. Esteja apresentável, mas o foco é sempre o que você está falando, o que você tem para oferecer. Não é a sua aparência, exceto para trabalhos que exigem uma aparência, né? Modelos, etc. Alguns trabalhos exigem, mas no geral você não precisa se preocupar tanto com beleza. Preocupe-se mais com atitude, conforto, que vai te deixar muito melhor ali para enfrentar essa parte do processo seletivo. Com relação à logística da parte presencial, primeira coisa, nunca chega atrasado, gente. No online também, tá? Pelo amor de Deus, não chega atrasado no online. A minha recomendação é que você chegue de 20 a 30 minutos antes de uma entrevista, tá? Sempre com tempo para você ir no banheiro, às vezes passar ali na recepção, são 2 recepções para você subir e chegar ali na sala de entrevista. Pode ter fila. Não deixe que imprevistos te deixem desconfortáveis e sem confiança. Então, por isso que se prepare. Coloca um tempo a mais. A gente sabe, principalmente em grandes cidades, tem uma chuva no meio do caminho e você levaria 20 minutos, você vai levar 1h30 para chegar no lugar. Mas, dá uma olhada na previsão do tempo. Se você já sabe que isso pode acontecer, sai antes. Fica num café perto do lugar que você vai fazer a entrevista, esperando o horário. Mas não chega atrasado. É muito de mau gosto chegar atrasado. Infelizmente, é um hábito muito comum nos brasileiros, mas não é uma coisa legal, principalmente quando você está indo numa entrevista de emprego.
evite. Uma outra dica que eu queria dar com relação à logística é o meio de transporte que você vai usar. Não importa se você vai a pé, bicicleta, de metrô, de Uber, de carro, você tem que calcular bem o tempo com folga, tá? Então, pense bem no tempo. Mas, especificamente, quando você tá de carro, a minha dica é, pense onde você vai estacionar. Eu moro em São Paulo e eu sei que tem lugares aqui em São Paulo que é super difícil achar estacionamento. Nem todo prédio comercial tem estacionamento. E às vezes você não consegue estacionar na rua. Já vi pessoas ficarem rodando 20, 30 minutos para achar um estacionamento para colocar o carro. Caso você vá de carro, tenta já dar uma olhada se tem estacionamento próximo para você saber onde você vai parar seu carro. E colocar isso no tempo também. O tempo de deixar seu carro no estacionamento e o trajeto a pé ali do estacionamento até o local que você vai fazer a entrevista. Já vi gente chegar atrasado em entrevista porque, não tinha vaga. Isso não é desculpa para chegar atrasado em entrevista, tá? Tá dentro desse processo de logística, então pense nisso também, o meio de transporte que você vai usar. Talvez valha mais a pena você pegar um Uber do que ir de carro. E aí você fala, não, vou de Uber que é muito mais tranquilo. O próximo passo para você mandar super bem numa entrevista é você preparar perguntas para o recrutador. Depois de tanta pesquisa, você pesquisou sobre a empresa, você pesquisou sobre as pessoas, sobre o negócio, provavelmente dúvidas surgiram. Dúvidas sempre surgem, tá? E é importante você perguntar para o recrutador. Lembra no começo do vídeo que eu falei que a entrevista é uma via de mão dupla? Essa é a hora que você pode conhecer um pouco mais da empresa, um pouco mais da vaga. Nem sempre a descrição da vaga que está lá no site é muito clara. Você pode explorar a entrevista. Mas como seria meu dia a dia? O que seria esperado de mim nos primeiros 90 dias? Com qual time que eu vou trabalhar? Qual o tamanho desse time? É remoto? É presencial? Eu posso ter acesso ao escritório? Enfim, faça perguntas, leve perguntas. É muito legal quando o candidato leva perguntas, porque mostra que ele está interessado em conhecer mais sobre a empresa. Com certeza isso já dá um brilho no olho ali do recrutador quando o candidato tem perguntas. Então, durante todo esse processo de pesquisa que você fez, né, de preparação para a entrevista, vá anotando as perguntas que você tem e pergunte. Sempre no final da entrevista, sempre não, né? Mas quase sempre o recrutador pergunta: você tem alguma pergunta para mim? Aproveite esse momento. Fique dentro do tempo da entrevista que foi estipulado, né? Porque provavelmente a pessoa tem outros compromissos e você também. Mas faça perguntas, nem que sejam 2 perguntas, mas faça pergunta. E aí você já se preparou para o processo seletivo, né? Então, vamos recapitular aqui o que aconteceu. O primeiro passo para se preparar para o processo é a pesquisa. Pesquisa sobre a empresa, pesquisa sobre a pessoa. Pesquisa sobre a empresa, você pode olhar o LinkedIn, o site da empresa e o Glassdoor. E sobre a pessoa, o LinkedIn já é mais do que suficiente. Depois, no segundo passo, você vai fazer o seu mapeamento de competências e histórias. São as histórias que você tem para contar, né, a respeito das competências que a vaga pede. E assim você dá respostas completas e provar para o recrutador que você é a pessoa certa para aquela vaga. O terceiro passo é você pensar na logística e na roupa que você vai usar na entrevista. Para não acontecer imprevistos, você chegar atrasado, o microfone não funcionar e acontecer alguma coisa que te desestabilize ali na hora da entrevista. Por fim, e não menos importante, preparar as perguntas para o recrutador. Muito legal você fazer perguntas e tirar todas as suas dúvidas. Afinal, você está ali para conhecer a empresa também. Fechou? Dica final, de novo, né? Foram mais dicas do que eu pensei. Sempre pergunta para o recrutador quais são os próximos passos. É muito importante sair de uma entrevista sabendo qual será a próxima etapa e principalmente quando, né? Nem sempre o recrutador vai ter a resposta correta, porque às vezes é meio em aberto, mas vai te dar uma noção. Então pergunta, qual seria a próxima etapa do processo? Em quanto tempo eu posso estar esperando uma resposta dessa etapa? Tire essas dúvidas porque vai gerenciar a sua ansiedade. Eu sei que a gente, né, fica ansioso quando fazemos uma entrevista, olhando o e-mail a cada 5 minutos no dia seguinte para ver se tem alguma coisa. Quando você pergunta, você vai gerenciar melhor a sua expectativa e focar nas outras coisas que você tem que fazer, que é inclusive, às vezes, outras entrevistas ou continuar procurando emprego, né? Porque não dá para colocar todos os ovos numa cestinha só. Pergunte como funciona a próxima etapa do processo seletivo e até quando você pode esperar uma resposta. Caso você não receba no prazo estipulado, espere uns 2, 3 dias, entre em contato com o recrutador. É seu direito ter feedback de processo seletivo. Nem sempre você vai ser respondido, mas é seu direito perguntar e eu acho que é super legal perguntar. Ninguém vai pensar mal de você porque você está perguntando uma coisa que você tem direito e nem sempre porque o recrutador não te deu resposta que você não foi aprovado. Às vezes aconteceu alguma coisa interna que ele não conseguiu dar resposta ou mesmo eu ter algum problema pessoal que afastou e atrasou tudo. Pergunte, é seu direito. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês, os passos para você mandar bem numa entrevista, se preparando, muito importante se preparar. Para vocês que gostam desse tema de carreira, de felicidade, como mandar bem aí na vida profissional, ser feliz e ganhar dinheiro, me sigam aqui no YouTube, se inscrevam no meu canal, já ativa aí o sininho para receberem conteúdos novos. E quem não me segue no Instagram ainda, meu Instagram é Rita Genial e eu posto conteúdo também por lá. Vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima!